Glória a Deus. Vamos então ao próximo capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos chegando ao fim dessa jornada de leitura desta palavra maravilhosa. Estamos chegando nos últimos dias do ministério de Jesus. Espero que você tenha recebido do Espírito Santo grandes revelações desta palavra, que ela venha alcançar o seu coração e que venha gerar em você uma esperança, que venha gerar em você uma transformação. Temos ao lado o QR Code para você baixar o livro, para você estar anotando tudo aquilo que o Senhor tem revelado a nós. E ao término desta leitura, você vai ter em mãos um grande trabalho, uma grande ferramenta para você utilizar, para estudar e cada vez mais se aprimorar na palavra de Deus. Esse projeto que nós estamos realizando, ele se intitula como Aprendendo Mais com a leitura da palavra de Deus. E é isso que nós queremos alcançar. Um grande conhecimento, um maior aprimoramento desta palavra, que é a ferramenta que Deus deixou para se comunicar com a humanidade. Também pedimos agora que você se inscreva em nosso canal, Ministério The Church, e que você ative as notificações, para que todas as vezes que nós entrarmos com um novo vídeo, ou os cultos que nós temos durante a semana, você venha ser notificado, avisado e possa estar nos acompanhando nas redes sociais. Aproveita agora, antes de nós iniciarmos a leitura desse capítulo, você já pega o link desse vídeo e repasse para os seus contatos, para aqueles que você sabe que também amam a leitura da palavra de Deus, e você possa ser um evangelista digital e passar à frente este grande trabalho. Também deixe o seu like para que nós possamos saber que tudo isso que nós estamos preparando está sendo bom e você está se alimentando com esta palavra. Deixe o like, ative as notificações, assine no canal. Dito tudo isso, agora nós vamos então à leitura do capítulo 26. O capítulo 26 ele é subdividido em vários assuntos e nós vamos ver quais são os assuntos desse livro. São eles: a conspiração contra Jesus, Jesus é ungido em Betânia, a conspiração, a ceia do Senhor, Jesus prediz que Pedro o negará, Jesus no Getsêmani, Jesus é preso, Jesus diante do Sinédrio e Pedro nega a Jesus. Esses são os assuntos do capítulo 26. Então agora pegue caneta, pegue o lápis, pegue a folha que você já deve ter impresso e vamos anotar tudo aquilo que o Senhor irá revelar através desta leitura. Então, o primeiro assunto que nós vamos ler hoje é a conspiração contra Jesus. Ela vai do versículo 1 até o versículo de número 5. Vamos então à leitura. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O texto aqui nos mostra que o próprio Jesus, conhecendo o fim de todas as coisas, ele declara: está chegando os últimos dias, está chegando o fim. E nesse momento eles estavam exatamente a 2 dias da Páscoa, a 2 dias de tudo se fechar, toda a profecia, toda a vontade de Deus se cumprir através da vida de Jesus. O que é interessante aqui, o chefe da sinagoga achava que matando Jesus ele iria calar o evangelho. Ele achando que matando o líder, matando Cristo, as pessoas deixariam de falar de Deus, as pessoas deixariam de seguir os ensinamentos de Cristo. Mas nós somos a prova viva que essa mensagem ela continua até os dias de hoje. Mesmo com a morte de Cristo há mais de 2000 anos atrás, a mensagem ainda continua cada dia mais viva do que nunca. Então, eles se enganaram. Não era apenas matar a Cristo, porque Cristo ele deixou a semente. A semente cresceu,
a semente germinou, a semente deu seus frutos. E hoje nós que aqui estamos, né, como eu falei, há mais de 2000 anos, nós somos os frutos desta mensagem. E você pode ter certeza que o fruto que nós deixamos hoje, a mensagem que nós estamos deixando hoje, ela continuará viva também para as próximas gerações. Isso nos chama a responsabilidade de nós deixarmos um legado, de nós deixarmos uma mensagem positiva, deixarmos uma mensagem de fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que, quem sabe, nós nem conheceremos, que farão parte das nossas gerações. Mas a nossa mensagem, ela deve ser deixada. Então, não se preocupe se o inimigo está tentando desanimar você, se está tentando impedir você de falar do amor de Cristo, pensando que, parando você, ele vai acabar com a mensagem. Não. Continue firme, continue dando bom testemunho, continue deixando a mensagem de Cristo, porque certamente nós passaremos, nós chegaremos o dia que voltaremos para casa, mas a mensagem que nós estamos proclamando, essa com certeza continuará viva no coração das futuras gerações. Há uma responsabilidade sobre os nossos ombros de pregarmos o Evangelho, de deixarmos uma boa semente para que ela também possa frutificar, que ela também possa deixar resultados positivos para as gerações futuras. O versículo 3 também vai nos dizer que eles se reuniram em secreto no palácio do sumo sacerdote, o que nos ensina que tudo aquilo que não pode ser feito em aberto, tudo aquilo que não pode ser feito às amostras, ou seja, tudo aquilo que precisa ser feito às escondidas, no escuro, aonde ninguém vê, pode ter certeza, não é coisa boa, não vem de Deus, não edifica. Tudo aquilo que deve ser feito escondido não edifica. E nós temos que fugir destas coisas. Quando alguém nos chama para fazer algo, ou para falar algo, e ele vem dizendo, olha, eu vou te dizer algo, mas não diz para ninguém, ou ninguém pode ficar sabendo. Queridos, fique atento, fique com a orelha em pé, porque realmente, se deve ser feito às escuras, não é boa coisa. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer a esse respeito. Efésios capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 13, ele vai dizer assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, olha o que a Bíblia diz, porque o que eles fazem em oculto, onde ninguém vê, na surdina, escondido, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então a própria palavra de Deus, ela condena aquilo que é feita às escuras, escondidos, porque diz a palavra que nem é lícito nós estarmos falando. Mas tudo que é feito às escuras não pode se esconder à luz de Cristo, à luz da verdade. Tudo ilumina, tudo enxerga, tudo transparece. Por isso, fuja dessas obras que devem ser feitas à escondida, as conversas onde não podem ser divulgadas. Então, o Senhor nos alerta nesta noite. Se é escondido, se é obscuro, fuja. Fuja porque não faz parte da vontade de Deus. E também Deus está vendo e certamente a mão de Deus pesará sobre aqueles que fazem coisas ocultas em lugares ocultos. No versículo 5 vai nos mostrar uma grande armadilha, uma grande estratégia do diabo. O diabo sempre irá preparar ciladas para os servos de Deus, geralmente quando ele não está em meio a multidões. As ciladas, as tentações, as armadilhas, elas sempre irão acontecer no momento em que estamos sozinhos, onde não estamos protegidos pela multidão, pelo povo. Assim foi com Cristo. Eles olharam e eles decidiram entre eles, façamos isso, mas não durante a festa, porque durante a festa vai ter muitas pessoas, durante as festas, Jesus vai estar rodeado de pessoas. Vamos esperar tudo passar. Quando ele estiver sozinho, aí nós o pegaremos. Então, quando nós estamos sozinhos, é o momento que o inimigo prepara as ciladas, é o momento que o inimigo ele
põe as garras de fora para tentar nos destruir, para tentar nos pegar nos nossos erros, quem sabe procurar armadilhas para nos destruir. Quando estamos sozinhos, é o momento que o inimigo usa para nos atacar. Por isso que nós devemos sempre estar em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, em comunhão com os irmãos, porque sozinhos somos alvos fáceis. Por isso eles já decretaram, não durante a festa, mas quando tudo terminar e ele estiver sozinho. Não ande sozinho. A própria palavra de Deus nos orienta a andarmos no mínimo em dois, porque se um cair, o outro levanta. Se dois trabalharem juntos, maior será o pagamento. Então, ande sempre com alguém que seja um auxiliador na caminhada, para que você não seja um alvo fácil para o inimigo. E esses foram os primeiros ensinamentos desse primeiro assunto, que é a conspiração de Jesus, que nós lemos agora. Eu quero passar nesse momento para o segundo assunto do capítulo 26 do Evangelho de Mateus, que é Jesus é ungido em Betânia. Ele vai do versículo 6 até o versículo de número 13. Quero ler com você agora, então, esse segundo assunto. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Como é bom nós lermos a palavra de Deus e, diante da palavra de Deus, nós podemos aprender princípios, aprender coisas para o nosso dia a dia que nós aplicamos na nossa vida, e tudo aquilo que a palavra nos ensina tem o intuito de melhorar a nossa caminhada, melhorar o nosso relacionamento com as pessoas. Aqui nós vemos uma mensagem, a mensagem de uma mulher que decidiu levar algo para o Senhor, decidiu demonstrar a sua gratidão, demonstrar o seu amor para Cristo ainda vivo. Isso é uma grande lição para muitos de nós, que muitas vezes deixamos de fazer algo para alguém enquanto ainda este alguém está vivo. Muitas vezes não visitamos, muitas vezes não agradamos, ou simplesmente não damos um abraço, um beijo, um perdão, um dizer eu te amo, ou mesmo até dizer eu te perdoo ou me perdoa, enquanto ainda há vida. Esta mulher, ela nos dá esse ensinamento. Devemos fazer estas coisas, devemos visitar, devemos agradar, devemos abraçar pessoas enquanto ainda há vida, enquanto ainda estão vivos. Ela aproveitou o momento, a oportunidade, pegou aquele vaso de alabastro e levou até Cristo e derramou em seus pés, ainda vivo. E contraposição às outras Marias, elas estavam quase levando o unguento para derramarem agora em Cristo, mas este já morto, este já sepultado. Olha a diferença. Enquanto esta Maria, a primeira Maria, ela leva o vaso de alabastro, derrama o perfume aos pés de Jesus, ainda vivo, as outras Marias estavam dispostas a levar agora um unguento cheiroso, perfumado, mas Jesus já estava morto. Jesus já havia sido sepultado. Ia ser um desperdício jogar aquele óleo agora no Jesus morto. Então, que nós possamos pegar essa primeira lição e agora
Quem sabe após o término desse vídeo, você fazer aquela ligação que faz tempo que você está adiando, que você está procrastinando, ligação para um pai, para uma mãe, ligação para um irmão, para um amigo ou para uma amiga, que você agora possa pegar e fazer enquanto ainda há vida e dizer: que bom, que saudade, me perdoa, eu te perdoo, olha, eu sou grato por você, você ajudou em tal área na minha vida. Então, faça isso. Terminando este vídeo, pegue o seu telefone, ou se você puder, vá até essa pessoa, dê um abraço, dê um beijo e diga para ela: olha, eu te amo, você é especial para mim. Não espere vir um telefonema na madrugada dizendo: olha, fulano faleceu, e nesse momento você largar tudo e ir lá no sepultamento dessa pessoa. Não espere esse momento. Faça isso agora, enquanto a vida. Procure esta pessoa, dê um abraço, dê um beijo, diga para ela o quanto ela é importante para você. No versículo 8, eu estava analisando esta palavra e algo me chamou muito a atenção. Quando aquela mulher, ela derrama aquele vaso de alabastro aos pés de Jesus, Judas, ele avalia aquele líquido como 300 moedas. E ele diz que era precioso demais, que deveria, em vez de jogar ao chão, em vez de colocar aos pés de Jesus, deveria vender e dar aos pobres. Olha só, Judas, ele estava indignado porque 300 moedas estavam sendo jogadas ao chão, sendo jogadas aos pés de Jesus. No coração de Judas, ele não estava disposto em uma gratidão, em uma ação de gratidão, dar 300 moedas para Jesus. Mas quando nós vamos lendo o texto um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que o mesmo Judas, que não quis dar 300 moedas para um ato de gratidão para Cristo, foi capaz de receber 30 moedas para entregar Cristo para os sacerdotes. Olha só, 300 moedas ele não quis dar para agradecer, mas ele aceitou 30 moedas para entregá-lo a Satanás. 10%, o dízimo. Se ele não quis dar o dízimo para Deus, ele estava disposto ao dízimo para o diabo. Se ele não estava disposto a dar 300 moedas para Deus, ele estava disposto a entregar Deus por 30 moedas de prata. Então, muitas vezes, pessoas são assim, não estão dispostas a dar algo para Deus, mas muitas vezes, por muito menos, ao preço de um dízimo, 10%, elas fazem aquilo que desagrada ao Senhor. Judas não quis dar 300, mas recebeu 30, aceitou 30 para entregar a Cristo. E você venha reavaliar o seu coração, venha reavaliar as suas decisões, que você venha estar realmente disposto a dar 300 moedas para Deus e não trocá-lo por 30 moedas. Isso mostra realmente como era o coração de Judas. E isso revela muitas vezes o coração de muitas pessoas que muitas vezes falam de um ato de adoração, de um ato de gratidão que é feito por outro a Cristo, a Deus, a igreja, e muitas vezes, por muito menos, pela 10ª parte, estão dando para Satanás, estão dando para o diabo, para algo que não edifica, para algo que não traz nada de bom, e eles estão dando. Falam de quem faz para Cristo, mas fazem para o diabo sem a menor prestação de conta, sem menor peso na consciência. E você vem analisar isso que o Espírito Santo está nos mostrando. Essa atitude egoísta, essa atitude, como é que eu posso dizer assim, uma atitude de Judas, que ele realmente não quis aceitar 300 moedas para Deus, mas aceitou 30 para entregá-lo. Que nós possamos ser diferentes, que nós possamos nos alegrar em poder dar para Deus sempre o melhor para agradar e mostrar a Ele a nossa gratidão. Lá em João 12, 4-6, vai dizer assim: então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado
que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então a própria Bíblia declara, né, que Judas ficou indignado porque havia esse desperdício da mulher entregando suas 300 moedas, e mais à frente toda a sua natureza vem à tona, tudo aquilo que realmente estava no coração de Judas vem à tona. Ele reclama do 300 que é dado para Cristo, mas ele entrega o Cristo por 30 moedas. Que possamos realmente, queridos, ser diferentes, que possamos realmente sermos como esta mulher e não como Judas. É o que o Senhor espera de cada um de nós. O próximo assunto que nós estaremos agora trocando uns ensinamentos é sobre a conspiração, que vai do versículo 14 ao versículo 16. Então, um dos 12, chamados Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que lhe darão se eu o entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Você viu que foi o versículo seguinte, ele, o mesmo que falou das 300 moedas, recebeu 30 para poder entregá-lo. Então, começamos agora então este assunto da conspiração contra Cristo. Muitos estão trocando Cristo por coisas passageiras. Judas, ele troca Cristo, o seu Senhor, o seu Mestre, o Filho de Deus, o Messias, aquele que estava trazendo, né, a salvação, que estava ensinando. Ele troca Cristo por algo terreno, por algo passageiro, por algo que não é eterno. Ele troca por dinheiro. Olha só, muitas pessoas, assim como Judas, estão trocando aquilo que é eterno, aquilo que é completo, aquilo que é maravilhoso, por algo temporário, por algo passageiro, por prazeres desta terra. Olha só como pode, né, alguém trocar Cristo por algo passageiro, por algo momentâneo. 30 moedas. É claro que Judas depois tenta devolver, mas 30 moedas. O que poderiam fornecer para ele 30 moedas? Quem sabe algum momento de alegria, quem sabe um pouco de satisfação. Se nós compararmos o que 30 moedas poderiam trazer para Judas em relação a que Cristo deu para ele, nós vamos entender, queridos, que não há comparação. Isso trazendo para hoje o que o mundo pode fornecer para alguém, o que o mundo trará de bom para alguém. Que bem este mundo pode fazer para alguém, esse mundo que jaz do maligno, este mundo onde há muita corrupção, este mundo onde há muita violência, onde o diabo está fazendo um grande estrago. O que as coisas deste mundo podem trazer para um cristão? Se nós compararmos, nós vamos ver, queridos, que são coisas passageiras, são coisas efêmeras, são coisas que não têm peso e não têm valor. Se compararmos ao que Cristo traz para a vida de uma pessoa, todas as bênçãos que Cristo gera na vida de alguém, a transformação, a paz que Cristo traz para as pessoas, não tem como nós medirmos, não tem como nós compararmos tudo que Cristo pode gerar na vida de alguém por aquilo que o mundo traz para as pessoas. Mas, infelizmente, ainda hoje existem muitas pessoas que estão trocando coisas deste mundo pelas as coisas de Deus pelas coisas deste mundo. Que você que está participando dessa leitura venha entender que nada neste mundo pode substituir a alegria de andarmos com Cristo. Nada neste mundo pode nos afastar deste amor maravilhoso. Então nós vemos aqui que Judas, ele decidiu escolher 30 moedas, os prazeres de 30 moedas, em comparação ao que Cristo poderia dar a ele. Não faça essa escolha, sempre priorize, sempre escolhe Cristo na sua vida, sempre escolhe caminhar com Cristo, escolher a Cristo, os benefícios de Cristo.
Isso sim tem peso eterno na nossa caminhada. Faça essa escolha, não faça como Judas, não troque o eterno pelo passageiro, não troque o completo por aquilo que é parcial. Cristo sempre será a nossa melhor escolha. E se nós olharmos a história, nós vamos ver que essa escolha errada, ela vem desde a criação. Adão e Eva decidiram trocar o paraíso pela satisfação de saborear algo que lhes era proibido. Sansão decidiu trocar os planos de Deus pelo momento de satisfação com Dalila. Irmão de Jacó, ele também, Esaú, decidiu escolher, trocar um prato de lentilha pela promessa de um primogênito que estava na sua mão. Que você também não venha fazer escolhas erradas, mas antes de qualquer escolha, antes de qualquer decisão, você ore, você peça a direção do Espírito Santo para que ele venha lhe mostrar qual deve ser a sua melhor escolha. Amém? Faça isso e você depois vai ver como Deus é maravilhoso na sua vida e jamais ele deve ser trocado por alguma coisa dessa terra. O próximo assunto é um assunto que é muito conhecido, inclusive ele até tem um retrato, que é muito conhecido, está em muitas casas, está pendurado nas paredes, que é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela vai do versículo 17 até o versículo de número 30. Quero ler com você agora, então. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe pedissem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. E Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia do Senhor, ela não pode ser vista como um momento de tristeza, simplesmente um momento de despedida de Jesus para com seus discípulos. Enfim, fazer desse momento, desse banquete, um momento de tristeza, uma lembrança negativa na vida de Cristo e dos discípulos. Ao contrário, quando nós lemos em Lucas 22:15, nós vamos ver que o próprio Cristo, ele vai dizer assim: esperei ardentemente por este momento. Ou seja, Jesus, ele aguardava ansiosamente para ter esse momento, esta refeição com os seus discípulos. Não porque estava indo embora, não porque estava acabando o seu ministério terreno, mas simplesmente porque ele sabia que daquela ceia em diante iniciaria um novo tempo na vida dos discípulos. Isso mesmo, a ceia, ela marca
um novo tempo, uma nova etapa na vida dos discípulos. A partir daquele momento, eles começariam a viver, começariam a dar continuidade ao projeto de Cristo nesta terra. Cristo ensinou-os até ali, ele discipulou os discípulos, mas agora estava chegando o tempo que os discípulos deveriam colocar em prática tudo que o Mestre havia ensinado. Por isso, Jesus declara: esperei ardentemente por esse momento, porque é o momento que vocês começarão, ou vocês darão continuidade a este projeto na terra. Então, quando participamos da ceia do Senhor, é para nós nos alegrarmos, é para nós nos lembrarmos que esta missão de dar continuidade a esse lindo projeto está agora nas nossas mãos. O pão, o suco, que simbolizam o corpo e o sangue, eles são alimentos que nos fortalecem para que nós possamos, dar continuidade a essa nova etapa na nossa vida, onde nós iremos realizar o ID de Jesus, pregar o Evangelho a toda criatura, guardando, ensinando-as a guardar todas as coisas. Por isso, querido, se alegre. Quando você participar da ceia do Senhor na sua igreja, se alegre e lembre-se, é o período, é um novo tempo, é uma nova etapa, onde agora a responsabilidade de pregar o Evangelho está sobre os meus ombros. O Senhor me chamou para ganhar almas, o Senhor nos chamou para ganhar almas para o reino de Deus. Muitas pessoas falam que não veem o sobrenatural de Deus. Muitas pessoas têm falado que não vivem experiências com Deus. Ah, pastor, eu nunca vivi uma experiência com Deus. Ao ler esse texto, nós vamos ler que Jesus, ele fala aos discípulos dizendo: vão à aldeia. Chegando na aldeia, vocês verão um homem, e este homem cederá a casa para que eu possa fazer a ceia, e este homem ceder. E vocês pedirão para este homem ceder a sua casa para que possamos cear dentro dela. Cristo, ele deu uma ordem. Os discípulos obedeceram a ordem. Eles foram até a aldeia. Chegando na aldeia, tudo que Jesus falou se cumpriu diante dos olhos. Eles viram um homem carregando um cântaro de água, que já é um grande sinal, porque esse era um trabalho de mulheres. Dificilmente haveria um homem carregando um cântaro d'água. Olha a experiência, eles vendo a palavra se cumprindo diante dos seus olhos. Mas isso só aconteceu porque houve uma obediência. Porque houve uma obediência à palavra. Jesus disse: vão. Eles foram e viram o sobrenatural. Você quer ver a palavra de Deus, o extraordinário de Deus na sua vida? Obedeça. Jesus disse: ide, pregue o Evangelho, expulse demônios, cure enfermos. Ele disse que esses sinais acompanhariam aos que creem. Se muitas vezes você não está vendo o extraordinário, você não está vendo o sobrenatural de Deus, é porque você não está obedecendo, você não está indo, você não está se preparando para ir lá e ministrar a palavra. Eu tenho certeza que se você hoje decretar no seu coração: eu vou pregar o Evangelho, eu vou falar do amor de Deus para as pessoas, eu vou orar pelos enfermos, eu vou orar por aqueles que precisam de uma libertação, você certamente contemplará o extraordinário de Deus. Você verá, através da oração que você fizer em nome de Jesus, pessoas sendo curadas, sendo libertas, vidas sendo transformadas. E assim como os discípulos, você vai experimentar o sobrenatural de Deus. A própria palavra de Deus diz: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, queridos, obedeça.
seja obediente, seja um servo obediente, uma serva obediente, e você irá contemplar o sobrenatural. Deus não mudou. O poder de Deus ainda é o mesmo. O que está faltando são pessoas obedientes realizarem o ID de Jesus, colocarem-se à frente para que a palavra de Deus possa se cumprir na sua vida. O próximo assunto nós vamos emendar, que é Jesus prediz que Pedro negará, e depois nós vamos ler já a negação de Pedro em relação a Jesus. Os versículos, primeiro, do 31 ao 35, e depois do 69 ao 75. Vamos à leitura. Então, Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então agora nós vamos continuar agora lendo já Pedro nega a Jesus, que é do versículo 69 até o versículo 75, que vai dizer assim: Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. A negação de Pedro, ela nos ensina lições importantes. Lições que muitas vezes mexem na nossa base. Eu quero dar aqui alguns ensinamentos em relação a essa parte da negação de Pedro. Primeiro, a natureza humana, até os mais fortes podem falhar. Pedro, nessa declaração, ele estava demonstrando que, como homem, ele era uma pessoa forte. Que, como homem, jamais ele iria retroceder. A natureza humana muitas vezes nos leva a pensar que nós somos muito fortes, que nós somos muito especiais. Mas esse texto nos mostra que até nós, como homens, que nos achamos fortes, podemos falhar. Pedro, por um momento, jamais pensou: eu irei abandoná-lo. Ele ainda declara: nem que eu tenha que morrer contigo. Ele não estava falando isso da boca para fora. Ele não estava falando isso brincando. Naquele momento, ele se achava forte. Naquele momento, ele se achava alguém que jamais iria trair Jesus. Mas nós, como homens, como seres humanos, somos falhos, somos limitados. E muitas vezes o nosso próprio ego nos engana, achando-nos que somos melhores, mais fortes, superiores. Mas nesta mensagem, nesta passagem, nós vimos que até nós, como homens, somos falhos.
Também podemos ver nessa passagem a fragilidade da fé em meio à pressão. Uma coisa é nós estarmos num lugar seguro e nós declararmos a nossa fé, a nossa determinação, a nossa coragem. Outra coisa é nós, sob pressão, realmente mantermos esta fé firme, esta fé inabalável. Pedro, enquanto estava com Cristo, a sua fé estava alta, mas agora, sob pressão, nós entendemos que ninguém está imune de fraquejar. Ninguém está imune de retroceder a fé. Pedro, ele nos mostra isso, que diante de uma situação sob pressão, a sua fé foi abalada. Então, muitas vezes, nós, quando estamos submetidos a uma grande pressão, queridos, não se desespere, não se sinta humilhado, rejeitado, não queira largar tudo, porque você viu a sua fé sendo fraquejada, a sua fé sendo diminuída. Ele viu que a sua fé não era imune à pressão que ele estava vivendo. Então, não se crucifique, não se desespere. Se você, por algum momento na sua vida, devido à pressão que você estava vivendo, você viu a sua fé fraquejar. Porque diante de Cristo, diante de uma fé que fraquejou, nós temos uma graça ilimitada. A graça restauradora do nosso Deus. Pedro fraquejou. No momento de pressão, ele cedeu a sua fé, mas a graça restauradora de Deus pôde mudar a história. Então, se você fraquejou, se você viu que tropeçou na sua fé, não desanime. Não pense em largar tudo, porque nós temos um Deus que é misericordioso, nós temos um Deus que tem uma graça restauradora e Ele vai restaurar você, assim como restaurou a Pedro no seu ministério. Nós também aprendemos que o medo não pode nos levar a negar nossos valores e princípios. Não deixe que o medo venha fazer você negar a Cristo, negar a tua fé, negar o tempo que você caminhou com Cristo. Nós podemos até fraquejar, mas não podemos deixar o medo fazer com que venhamos abandonar a nossa caminhada. Devemos sim crer na graça restauradora, devemos crer que o arrependimento sincero é essencial para uma restauração. Pedro, ele nega, Pedro, ele realmente reconhece o seu erro, Pedro é alcançado pela graça restauradora, Pedro agora tem um sincero arrependimento, e isso foi essencial para a sua restauração. Diferente de Judas, que ao entregar Cristo por 30 moedas, ele teve remorso. Ele joga a moeda de volta aos sacerdotes, sendo já tarde demais, porque ele já havia feito estrago. Ele não se arrepende. Ao contrário, ele sai e vai se enforcar. Mas Pedro, ele nos ensina que aquele sentimento dolorido por ter fraquejado na fé, por ter negado a Cristo, por entender que ele não era tão forte como ele imaginava que era, ele teve um arrependimento sincero, e isso foi essencial para que ele pudesse ser restaurado por Deus. Que você, em algum momento, possa ter fraquejado, possa ter desanimado, mas que o arrependimento sincero venha estar no teu coração e você venha ser restaurado a tua vida com Deus, em nome de Jesus. Deus, ele restaura, Deus, ele perdoa quem o busca de todo o coração. O Senhor mesmo vai dizer que ele não resiste a um coração quebrantado, ele não resiste a um coração contrito. Então, faça isso, arrependa-se, busque de todo o coração, porque o Senhor, ele irá abraçar você, ele vai recompensar você, ele vai restaurar a tua caminhada com ele. Nunca é tarde para recomeçar a caminhada com Cristo.
Nunca é tarde para você se arrepender, se perdoar e receber de Deus a graça restauradora. Grava isso no seu coração. Os nossos fracassos não anulam os planos de Deus na nossa vida. O diabo, ele tenta nos levar ao fracasso, nos levar ao medo, para que nós venhamos pensar que os planos de Deus para nós se frustraram. Mas os nossos fracassos não anulam, nunca anularam e nunca irão anular os planos que Deus tem a teu respeito. O que o Senhor espera é um coração contrito, o que o Senhor espera é um sincero, genuíno arrependimento, para que Ele possa abraçar você, restaurar você, e que os planos dele deem continuidade na tua vida. Então, tudo isso nós aprendemos nessa negação, onde Pedro, ele nega a Cristo, mas o arrependimento nasce, o coração dele se quebranta, a graça restauradora de Deus o encontra, Deus enxerga nele um coração arrependido e Deus restaura, e Deus volta a realizar em Pedro o seu plano e o seu projeto. O que Deus mais quer é continuar usando você no projeto dele para a salvação de almas. Então, deixe-se ser abraçado pela graça de Deus neste vídeo. Use esse momento agora para falar com Deus e dizer: Deus, me perdoa, porque eu fraquejei na minha fé, eu tropecei na minha caminhada, mas eu me arrependo sinceramente e eu quero ser abraçado pela tua graça restauradora. E eu quero voltar a ser um vaso, um instrumento nas tuas mãos. Ore assim e você com certeza voltará a ser um grande instrumento na mão de Deus a partir desse momento. Amém? Faça essa oração. Assim que terminarmos aqui, faça essa oração e diga: Senhor, eu me arrependo e eu quero ser restaurado pelo Senhor. E você voltará a ser um grande instrumento de Deus, seja na pregação da palavra, seja em evangelismo, enfim, você vai ser um grande instrumento de Deus para a glória do Senhor. Próximo assunto é Jesus no Getsêmani, que vai do verso 36 ao verso 46. Então, Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se for possível, afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. A oração do Getsêmani, no versículo 39, onde Cristo diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas antes seja feita a tua vontade. É a maior prova de que Cristo, antes de ensinar algo, ele mesmo já praticou. Antes de ele ordenar alguém alguma coisa, ele mesmo já fez. Em Mateus 16, 24, Jesus ensina
todo aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, carregue a sua cruz para me seguir. Então, ele agora está praticando o que ele ensinou. No momento de maior dor, no momento de maior sofrimento, Cristo, ele pede: Pai, tira isso dos meus ombros, tira essa cruz. Mas ele diz assim: antes eu renuncio a minha vontade para fazer a tua e seguir os teus planos. Então, Cristo, ele é o maior exemplo que nós temos em tudo. Tudo que ele mandou fazer, primeiro ele fez. Então, a maior renúncia está aí, o exemplo. Ele mesmo disse: Senhor, eu sei que eu vou sofrer, eu sei que esse fardo é pesado. Se der para passar de mim, passe. Mas eu renuncio à minha vontade, eu renuncio o meu querer para viver o teu propósito. E nós possamos dizer isso para Deus: Deus, eu renuncio à minha vontade para viver a tua vontade. E não nessa sociedade de hoje, onde o que vale mais é a minha vontade para depois ser a vontade de Deus. Nós vivemos uma sociedade onde o homem se colocou no centro de todas as coisas. Deus está ao redor, o homem está no centro. Onde a renúncia não faz mais parte do Evangelho. A renúncia não faz mais parte das pregações. A renúncia não faz mais parte da vida de discípulos ou daqueles que se dizem discípulos. Jesus é o maior exemplo. Senhor, ainda que eu sofra, ainda que eu venha padecer, seja feita a tua vontade. Eu renuncio o meu eu carrego a minha cruz e eu quero viver a tua vontade. Então, que nós possamos olhar para Mateus 16, 24 e realmente renunciarmos e carregarmos a cruz e seguirmos a Cristo. Que esse venha a ser realmente o nosso propósito, que essa venha a ser a ministração que você ouve lá na sua igreja, lá do seu pastor, que ele venha realmente ensinar você a renúncia, o carregar a cruz, porque isso não é para nos machucar, isso não é para nos diminuir, ao contrário, renúncia e cruz são ferramentas de maturidade espiritual. Que possamos amadurecer, que possamos crescer espiritualmente e sermos verdadeiramente discípulos de Cristo nesta terra. Os discípulos que estavam com Cristo, Pedro, Tiago e João, eles exemplificam muitas vezes a dificuldade que nós temos de enxergar a dor do outro, a dor do próximo, a dificuldade do próximo. Enquanto Cristo suava gotas de sangue e pedia oração, e pedia que eles orassem juntamente com ele, eles foram incapazes de identificar o sofrimento de Cristo. Muitas vezes nós também, pessoas sofrendo ao nosso lado, pedindo oração, pedindo ajuda, e nós nos tornamos indiferentes. Somos tomados pelo sono espiritual, os olhos se pesam, os olhos ficam pesados, não enxergamos a necessidade do próximo, não enxergamos a dor do próximo. Esses três discípulos, eles exemplificam isso, que nós muitas vezes deixamos de perceber a dor do próximo, a necessidade do próximo, um momento que podemos estender em oração e ajudar, orar pelo próximo, orar com o próximo. Então, que nós possamos estar alertas e não dormirmos em momentos de oração. E não dormirmos em momentos que outros precisam da nossa oração, do nosso apoio. Que possamos aprender com eles. Que devemos sim estar vigilantes, orando, abençoando, ajudando o próximo, vendo as suas dores, identificando as suas necessidades e sempre estando prontos e aptos para ajudá-los em oração para a glória do nosso Deus. O próximo assunto agora é Jesus é preso. Veja que nós estamos num funil, né? Está chegando o momento. Ele tinha conspiração contra ele,
ele foi ungido pela mulher, ele foi negociado por Judas, ele participou da última ceia, ele vai para o Getsemane, agora chegou o momento. Agora chegou o momento onde ele é preso. Os últimos momentos. Jesus agora está chegando ao cumprimento da sua missão. Nós vamos ler agora do 47 ao 56, aonde vai falar sobre esse momento. Jesus é preso. Vamos ler. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que te traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai, e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpririam as Escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora, Jesus disse à multidão: estou eu chefiando alguma rebelião? Para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam? Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Judas havia combinado com os sacerdotes e com os soldados um sinal. O sinal era o beijo. Mas por quê? Judas teria que ter um sinal. Simplesmente porque Jesus, ele não era aquele Jesus que nós vemos em retratos. Cabelo liso, olhos azuis, aquela pessoa bonita, diferenciada. Ao contrário, Jesus era uma pessoa comum, era um judeu comum, igual aos outros. Quem sabe, cabelo preto, cabelo encaracolado, pele escura, olhos escuros. Ele não se diferenciava. Ele era uma pessoa comum, igual a qualquer um. Por isso havia necessidade de, daquele momento, Judas identificá-lo, Judas poder mostrar quem era Jesus. Jesus era igual a todos. E muitas vezes nós vemos pessoas querendo ser diferenciadas. Pessoas que falam de Jesus querendo ser diferenciadas das demais. Então, aprenda com isso. Jesus, ele era igual. Jesus não tinha nada de diferente. Jesus não era um superstar. Jesus não era alguém que se sobressaía. Ao contrário, ele era alguém igual, mas que carregava uma grande mensagem. Assim somos nós. Devemos ser iguais uns aos outros, mas devemos ser portadores de uma grande mensagem que é o Evangelho. Um grande ensinamento para todo aquele que quer ser discípulo, para todo aquele que quer ser líder, quem sabe pastor de uma igreja, está nesse momento. Se nós, como líderes, como pastores, discípulos, não soubermos tratar Judas, nós não estamos preparados para sermos pastores, discípulos, servos. Se não estamos dispostos a lavar os pés de Judas, não estamos preparados para cuidar da igreja de Cristo.
antes da ceia, Jesus ele lava os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas, já sabendo que este o trairia. Se nós não estamos dispostos a tratar Judas, a lavar os pés de Judas, nós não estamos preparados para ser líderes, para sermos servos desse Deus maravilhoso. Então, o tratamento que Jesus dá a Judas, quando este o beija, ele diz assim: amigo, por que viestes? É um grande ensinamento. Temos que tratar todos como amigos, como filhos, e não tratá-los diferenciados. Esse ensinamento é muito forte para quem é líder, para quem é pastor. Se você não está preparado para lavar os pés de Judas, para chamar Judas de amigo, você não está preparado para ser um grande líder, um grande pastor. Aprendam a lidar com os Judas dos ministérios, porque eles certamente estarão em nosso meio. Não podemos simplesmente repudiá-los, simplesmente odiá-los, mas temos que amá-los e chamá-los de amigo, mesmo sabendo que são Judas. Que ensinamento! Para você que quer ser líder, toma esse ensinamento para você. Aprenda com Jesus a ser um grande pastor, a ser um grande líder. Ame também, não só os bons, mas também aqueles que muitas vezes são pedras de tropeço no nosso ministério. Porque até estes são preparados por Deus para nos ensinarem alguma coisa. Em relação a Judas, nós vamos ver aqui o triste fim de Judas. Judas passou 3 anos caminhando com Cristo, 3 anos aprendendo com Cristo, 3 anos vendo os milagres, as maravilhas, servindo a Cristo, mas passou os últimos minutos da sua vida servindo a Satanás. 3 anos servindo a Cristo para nos últimos momentos de sua vida servir a Satanás. A quem nós temos servido? A quem você tem servido? Muitas vezes servimos a Cristo uma vida inteira e precisamos vigiar para que nos últimos momentos não venhamos deixar de servir a Cristo e sermos servos de Satanás. Cuidado! O próprio Pedro, um momento, ele é reconhecido como alguém que recebe uma revelação de Deus, e no versículo seguinte, o próprio Cristo diz: arreda-te de mim, Satanás. Cuidado, para que você não deixe de ser um instrumento de Deus para ser daqui a pouco um instrumento do inimigo. Vigie. A própria palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, seja um instrumento de Deus até o fim. Seja um vaso útil de Deus até o último dia da sua caminhada aqui nesta terra. Vigie para que você seja sempre um instrumento de Deus nesta terra. Amém? Assim nós aprendemos com Judas a sermos instrumento de Deus até o fim e não fraquejar como ele. Aqui nós vemos uma grande verdade. A religião mandando em nome do Senhor matar o próprio Senhor. Por isso que a religião, ela nos afasta de Deus. O que nos aproxima de Deus é ter vida com Deus. E não sermos simplesmente religiosos. Porque a religião, aqui, ela mesma, em nome de Deus, ela manda matar o próprio Deus. Cuidado, para que a religião não venha afastar você da verdadeira fé. Para que a religião não venha fazer você afastar Cristo da sua vida. Religião mata. A nossa fé em Cristo, ela salva. Então, cuidado com a religião. Não seja um religioso, mas seja um filho amado, seja um servo obediente em nome de Jesus. Para terminarmos este assunto, no versículo 51, nós vamos ver aqui a imaturidade espiritual de Pedro. Pedro, no momento de ira,
ele puxa a espada, ele corta a orelha do soldado, a qual outro evangelho vai chamar de Malco. Ele corta aquela orelha mostrando a imaturidade espiritual. Ele não entendeu os ensinamentos de Cristo. O próprio Cristo falou para ele: quem se move pela espada, morrerá pela espada. Cristo ensinou a amar, Cristo ensinou a perdoar, mas Pedro, no momento de imaturidade, ele saca a espada, ele faz uso da violência para que a sua vontade prevalecesse. Nós entendemos até por um certo momento, e eu quero deixar aqui uma frase. A intenção era certa, a motivação era certa, mas a atitude foi errada. Grava bem isso. Muitas vezes a nossa intenção é certa, a nossa motivação é certa, mas a atitude tem sido errada. De nada adianta, queridos, nós termos motivação, intenção certas, se a atitude que nós tomamos é errada. Isso chama-se imaturidade espiritual. Que possamos, sim, ter intenção certa, motivação certa, mas atitude certa. Que isso venha a ser um referencial para você. Ter sempre atitudes certas, e não apenas intenção e motivação. Tem um ditado no mundo que vai dizer que de boa intenção o inferno está cheio. Então, devemos ter a intenção, a motivação e também a atitude certa, em contrapartida à atitude de Pedro, que tomou a atitude errada e foi repreendido pelo próprio Senhor. Que você venha a ter intenção, motivação e atitude certa, e o nome do Senhor certamente será glorificado. E chegamos então ao último assunto do capítulo 26, que é Jesus diante do Sinédrio. E ele vai do versículo 57 até o versículo 68. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguia de longe, até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas, para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente, se apresentaram duas, que declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então, o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que estes fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. O que acham? É réu de morte, responderam eles. E alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que te bateu? Jesus agora está diante dos seus acusadores, diante de pessoas que, durante o seu ministério, sempre procuravam algo para poder condená-lo, prendê-lo e matá-lo. Agora Jesus estava diante deles. E no versículo 59, nós lemos que eles começavam a procurar falhas em Jesus. Eles começavam a procurar depoimentos falsos contra Jesus. Mas no versículo 60, diz algo que muito alegra o meu coração.
Apesar deles procurarem erros, falhas, defeitos, deslizes na vida de Jesus, no versículo 60 vai dizer assim: mas nada encontraram. Ou seja, Jesus era um exemplo. Oh, glória a Deus! Por isso que Paulo diz: sejam imitadores, sejam imitadores dele, como eu sou. Porque Jesus era exemplo em tudo. Jesus não deixava falha, Jesus não deixava erro, Jesus não escandalizava, Jesus deixava tudo perfeito. E por mais que eles procurassem alguma falha, por mais que eles procurassem algum erro, a Bíblia é direta e ela diz: nada encontraram. Aleluia! Porque Ele é perfeito, Ele é santo. Quando nós olhamos também na vida de Daniel, nós vamos ver que aqueles que eram contra Daniel procuravam na lei do homem alguma coisa para poder condená-lo, mas nada encontraram, porque era outro exemplo de pessoa fiel, de pessoa correta. Querido, como precisamos hoje de homens, mulheres, jovens que sejam exemplos nessa terra, onde as pessoas venham querer achar defeito, achar pontos negativos, e em nome de Jesus não encontrarão nada. Que você possa ser assim, alguém que seja exemplo, alguém que tenha a vida aberta, alguém que não tenha medo de procurarem e acharem alguma falha, algum pecado, algum deslize, que nós possamos ser como Cristo, eles procurarem e não acharem nada, ao ponto de terem que levantar falsos testemunhos, porque não acharam nada de erro, nada de defeito. Que possamos ser como Cristo na nossa caminhada cristã, aonde Cristo semeou você, aonde Cristo colocou você, que você seja perfeito, que você seja exemplo no seu trabalho, na escola, aonde você estiver, na sua casa, que as pessoas possam olhar para você e não achar nenhum defeito, ao contrário, olhar para você e dizer: este é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, não achamos nada de defeito, que possamos exalar este bom perfume que Cristo exalou nesse dia, que Cristo exalou nesse momento, um perfume de santidade, um perfume de retidão, onde não acharam nenhum defeito. Que eu e você possamos ser assim também, sermos retos diante deste mundo, perfeitos diante de nosso Deus. Amém? Que você venha almejar isso e buscar com todas as suas forças ser imitador de Cristo neste quesito para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus. E no versículo 67 acontece algo assim que quebra o meu coração. Aquele que veio para salvar a humanidade, aquele que desceu da sua glória, se fez homem como nós, tudo com o intuito de nos resgatar, de nos transformar, de nos trazer de novo ligação com o Pai. Agora está diante de homens pecadores, homens falhos, homens que ele veio para salvar. E esses homens agora dão murros, cospem, dão tapas naquele que veio para salvar. É uma cena que, quando nós começamos a imaginar, querido, chega a doer o coração. Tamanha é a maldade, tamanho é a ignorância do ser humano. Aquele que veio para salvar está sendo humilhado, condenado, ultrajado por aquele que precisa ser salvo. Que nós possamos trazer uma reflexão e que possamos entender que nós precisamos de Cristo. Nós somos dependentes de Jesus e precisamos dele. E que nós amamos ele. Que você venha guardar isso no teu coração. Olhando para esta cena, você venha repudiar e dizer: eu preciso desse Jesus. Eu amo esse Jesus. Ele é a fonte de ligação entre eu e o meu Deus.
Assim, nós terminamos o capítulo 26. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que você possa estar recebendo grandes ensinamentos, que o Espírito Santo possa fortalecer a tua fé. Nessa reta final do Evangelho de Mateus, que o Espírito Santo venha fortalecer a tua fé. E que você possa estar anotando tudo aquilo que nós estamos aqui conversando, falando. Os vídeos ficarão gravados para que você possa posteriormente voltar e ver, estudar e anotar alguma coisa que possa ter ficado para trás. Então, que Deus abençoe. Estaremos gravando já o próximo capítulo, 27 e 28, e encerraremos o livro de Mateus. E prepare o teu coração, porque mais à frente estaremos lendo agora o livro de Atos dos Apóstolos. Assim, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações. Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.